Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E uma ótima manhã também para você que nos ouve pela internet, pelo www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Hoje, 14 de julho de 2017. Uma ótima manhã também para você sintonizado pela RBC 90,1 para toda a Goiânia. Uma ótima manhã. Muito bem, olha só, gente. Uma das coisas que nós aqui do Conexão Ambiental gostamos muito é de mostrar e falar de novas ideias, as boas práticas, as novidades que ajudam na tomada de consciência por um planeta melhor. E hoje é um desses dias. A gente sempre traz aqui alguns temas que são mais pesados, alguns mais leves. Trazemos boas notícias, trazemos notícias às vezes não tão boas, mas o jornalismo é isso. Nós temos que informar. Este é o dever do Conexão Ambiental, né? E você, nosso ouvinte, vai conhecer hoje a história de uma escola. Para nós aqui, né, para mim particularmente, uma escola diferente. Eu chamei de diferente. Só para lembrar e reforçar que a nossa luta é por uma educação que emancipa o ser, eleva este ser a um patamar de pensador, questionador do mundo e ator de mudanças que precisamos para construir todos os dias um ser melhor, um planeta melhor. Escola Casa Verde, aprendendo com os pássaros. Aumente aí o volume e preste atenção que você vai conhecer um jeito diferente de ensinar e aprender. Oito horas e 5 minutos aqui na sua Rádio Brasil Central e em cadeia com a RBC FM 90,1. Os nossos contatos para você participar aqui do programa, o nosso telefone 62 3282 8780. O nosso e-mail você já conhece, conexãoambiental@hotmail.com, o nosso WhatsApp, se você quiser participar, interagir conosco aqui, é o 62 999 77 0482. Repetindo, 999 77 0482. O nosso Facebook, Programa Conexão Ambiental. Muito bem, conosco aqui, né, para este bate-papo, trouxemos aqui os dois professores, coordenadores, né, diretores da Escola Verde, Aprendendo com os Pássaros. Conosco aqui, Elisete Lima, graduada em Letras, especialista em Planejamento Escolar pela Unesco, há mais de 20 anos ensinando e aprendendo com as crianças. Bom dia, professora Elisete, seja bem-vinda aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia a todos os ouvintes da RBC, bom dia Emerson, é um prazer estar aqui com vocês. Conosco aqui também, professor João Batista, graduado em Gestão Pública, pai, produtor rural e conhecedor de bichos, sementes e segredos do chão. Bom dia, professor João Batista. Bom dia, Emerson. Bom dia, ouvintes da RBC. Quero dizer que é um prazer estar aqui. É uma gratificação muito grande a gente poder participar do seu programa. Vou começar aqui com o professor João Batista. Gostei aqui essas palavras aqui. A gente tirou, né, essa descrição, né, dos dois professores aqui do site da Escola Verde, Aprendendo com os Pássaros. Professor, pai, produtor rural, conhecedor de bichos, sementes e segredos do chão. Professor, quais são um segredo do chão? Gostei dessa. Então, Emerson, a natureza é a melhor professora que a gente tem, né? Então, se você prestar atenção na natureza, a gente aprende tudo com a natureza. Então, esses segredos que a gente percebe
muitas vezes eles fogem do olhar das pessoas, porque as pessoas têm um olhar muito imediatista, que é passar o olho e já resolver a situação. Não demora o olhar em cima das coisas, não percebe que uma germinação acontece, para ela acontecer precisa, antes disso, todo um processo, né? E aí, se a gente observar essas coisas, com certeza o nosso planeta vai começar a melhorar, a partir do momento que a gente começar a perceber que existe essas. E a natureza nunca dá saltos, né, professor? É sempre ela devagar, tem o tempo dela, né? Tem o tempo, né? Tem o tempo Muito dela. bem. Professor Elisete, Casa Verde aprendendo com os pássaros, até poderia ser outro animal, talvez, não sei, mas por que com os pássaros? Eu fiquei curioso com o nome da escola. Os pássaros são símbolos para várias situações, tanto de aprendizagem quanto de existência humana. Os pássaros são símbolos de paz, são símbolos de trabalho, são símbolos de beleza. Todos os outros animais, às vezes, sabem até mais que nós, animais humanos. Mas os pássaros, eles sabem observar o eixo de rotação da Terra para migrar para o espaço mais adequado à sua existência. E é um conhecimento nato, um conhecimento que a vivência natural lhe proporciona. Então, o pássaro, ele traz essa ideia de liberdade, ele traz essa ideia de sabedoria, ele traz essa ideia de harmonia, como todos os outros animais também. Mas os pássaros, a título de liberdade, de beleza e de poesia, em si nos encanta muito. Isto é um princípio para a pedagogia, para o processo de aprendizado, de educação? Sim, as possibilidades de educação a partir do que é humano em nós também nos liberta. E isso está mais em nós que nas coisas, que nos outros, que no que às vezes está tão distante e a gente não percebe que está tão perto, tão possível, né? É só deixar acontecer. Professor João Batista, eu tirei, né, lá do site algumas coisas que eu achei assim muito interessante, e é por isso que eu, particularmente assim, quando a gente escolheu esse convidar, né, essa escola que eu acho que é diferente para cá, foi por conta do que a gente viu, né, do que eu vi lá, enquanto a forma, a filosofia da escola, né? E eu tirei um trecho de lá, né, que é o seguinte: nesta escola, o quadro negro até pode estar dentro das salas, pendurado nas paredes, mas está também nos muros e nas calçadas, e na areia do pátio e no humus dos canteiros. Como é que é isso? Como é que é vislumbrar este quadro negro, né, que é um elemento, né? A gente pode até chamar que é uma tecnologia das primeiras, né, que as escolas utilizaram para o processo de aprendizado. Mas como é que enxergar? Por que também a gente pode enxergar esse quadro, né, no humus do canteiro, na areia, no pátio, na calçada, nos muros? Então, a vida explode lá fora, né? E aí a gente quer fechar as crianças numa sala e pôr eles olhando para um quadro negro. É como se copiar as coisas do quadro negro fosse ensinar a gente alguma coisa, né? Então essa simbologia do quadro negro é justamente o que a forma como que a gente aprendeu, né? Uhum. Mas que na verdade o aprendizado ele está muito mais observando as coisas que acontecem fora, né? Uhum. Então ali você está trabalhando, por exemplo, se a gente vai plantar vamos dizer, uma mandioca, daí a gente vai tirar dentro daquele trabalho ali o que é que eu posso extrair daquilo enquanto conteúdo, né? O que eu posso explorar daquilo enquanto geografia, enquanto história, enquanto ciência, enquanto biologia, enquanto cultura popular, enquanto lenda. Então isso a gente aprende na prática, fazendo, né? Então tudo que a gente aprende e fazendo o que está aprendendo e vendo um sentido por que aprender aquilo, a gente aprende com gosto. E essa vivência, as crianças têm contato com isso na escola o tempo todo? Permanentemente. Uhum. Professora Elisete, onde e como começa a história da escola Casa Verde Aprendendo com os Pássaros?
Acho que a história da escola se confunde um pouco com a minha escola enquanto educadora. Eu nasci numa família de 10 irmãos. Como irmã mais velha, praticamente é uma sala de aula em casa, né? Ah, sim. E na minha época, o mais velho cuidava dos mais novos. Os mais novos. E essa liberdade da infância, de você poder aprender fazendo e observando a vivência de cada uma das situações aprendidas, elas vão com a gente. E o fato de trabalhar na educação com salas de aula muito pequenas e muitas crianças, a minha vida inteira em sala de aula, com uma média de 38, às vezes 42 alunos numa mesma sala, e observando aquelas crianças muito paradas, vamos imaginar assim, né? E é uma situação difícil para a gente, enquanto escola, também lidar, porque são muitas crianças ao mesmo tempo, mas essa vontade de que a gente pudesse aprender em liberdade. A liberdade, ela pressupõe responsabilidades. E se você aprende em liberdade, você aprende a assumir os riscos de cada uma das suas atitudes. E essa história de você ir tirando aos poucos da sala, ela precisa de um processo, ela precisa de uma vivência de experimentação, registro, documentação. Então a escola ela vai se construindo nesse formato de que a gente tem várias escolas em Goiânia com espaços enormes de verde, com áreas verdes lindíssimas, mas o tempo da criança naquele espaço, às vezes, é de 15 minutos. Eu vivi uma situação assim, enquanto professora, uma vida inteira, né, numa escola linda, com uma área verde linda, mas a gente não podia estar naquele espaço. Então, a gente foi construindo esse espaço com essa ideia de que a criança pudesse aprender na lida das coisas, na vivência de cada uma dessas coisas. É claro que, quando se trata do conhecimento acadêmico, ele também precisa de sentar e se debruçar sobre os livros e estar num espaço de muito mais pesquisa e reflexão. Mas, ao mesmo tempo, ele também pode fazer isso num espaço mais prazeroso, mais livre. Então, a escola começou com essa ideia de que a gente vai fazer um trabalho explorando o fazer e a área verde e o espaço da vivência da criança com outras crianças, com os animais, com as plantas, mas que, ao mesmo tempo, não perdesse o seu perfil enquanto escola, que não perdesse o seu perfil de... Também é uma escola que trabalha com referencial curricular, que também tem avaliações bimestrais. Essa história vem se construindo, na verdade, à medida que eu lido com o magistério. Né? E agora, nesse espaço, com uma proposta que já começa assim, as famílias, as crianças, a comunidade que nos procura, conhecem já esse desenho, esse formato de possibilidade de educação. Então, foi mais fácil começar num espaço novo, com essa ideia, com a comunidade, com os pais, com as crianças comungando dela, do que você trabalhar nas escolas, porque eu era proprietária de uma escola anteriormente, mas que já tinha esse regime seriado, o regime da sala de aula. Então, quando nós nos propomos a fazer um novo espaço, a comunidade que nos procura já conhece. É uma proposta nova, é uma metodologia nova. E quem comunga da ideia já vai consciente de que é um fazer diferente. Né? E desses 10 irmãos, quantos professores? Nossa, eu acho que 6 professores. E todos atuam nessa escola? Fez essa trajetória junto com você? Nós começamos em Goiás, numa escola que ainda existe, chama-se Letras de Alfenim. As minhas 2 irmãs mais velhas continuam em Goiás com essa escola, Letras de Alfenim, e eu vim para Goiânia, comecei numa escola aqui em Goiânia, no setor Bueno, e depois que comprei o espaço em Aparecida de Goiânia, que é uma chácara, vieram mais 2 irmãos para trabalharem comigo. Certo. Então já somos 6, né? Tem Certo. 3 lá e 3 aqui, todos 3 em frentes de escola. Professor João Batista, lá no site está lá, vocês começaram, né, esse trabalho lá na década de 80, né? E na década de 80, qual era essa realidade da escola pública no Brasil? E de lá para cá, piorou, melhorou? A escola, Emerson,
Eu estava olhando uma entrevista esses dias da irmã do Ayrton Senna, que coordena aquela fundação Ayrton Viviane Senna, né? Então, ela estava falando no programa dela que um profissional que formou em, vamos supor, cirurgião, há 3 anos atrás, se ele não tiver trabalhado ainda e for entrar numa sala de cirurgia hoje, ele não consegue. Exato. Né? Agora, o professor que formou 50 anos atrás, se ele entrar numa sala de aula hoje, ele dá aula normalmente. Então, a escola, ela teve até hoje ainda está num período assim, de muito encaixamento. Né? Parou no tempo. Infelizmente, eu penso que... Quando eu fiz essa pergunta sobre o quadro negro, me veio uma questão. Uma vez em sala de aula, isso já tem um certo tempo, o professor foi e falou, gente, ele bateu a mão no quadro negro, falou, gente, vocês sabem quando é o quadro negro, quando que foi inventado? No século XVII, se não me engano, no século XVII. Era uma tecnologia nova, né? Era uma coisa nova que foi colocado dentro, né? Porque as escolas gregas eram escolas de diálogo, né? De diálogo, né? Mas na Idade Média, né? Na metade da Idade Média, o quadro negro é que foi inventado e desde então o quadro negro está lá, está até hoje, né? Então, assim, se deve fazer essa observação, essa crítica? Sim, né? Isso tem muito a ver, eu acho que com essa resposta que você deu aí, professor João, é muito pertinente, né? O quadro negro, Emerson, o desafio da escola hoje, eu acredito que seja nessa questão que você começou a dizer antes aí, da discussão, não é? A gente reproduzir o conhecimento, eu acredito que a gente não está contribuindo muito, né? Eu acho que o essencial seria a gente instigar o conhecimento. Fazemos o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente retorna com esse bate-papo. Conexão Ambiental. Conexão Ambiental no ar. Hoje aqui conosco, né, neste bate-papo, estamos falando sobre uma experiência, uma escola diferente. A Escola Casa Verde, Aprendendo com os Pássaros. Conosco aqui os professores Elisete Lima, né, e João Batista, que são coordenadores, diretores desta escola. Professora Elisete, a gente estava falando aqui, né? É uma escola diferente, tal, mas no dia a dia na escola, né? Como é que é esse fazer, como é que é esse aprendizado? As crianças entram, em que idade que a escola recebe essas crianças e até que ano que vai, até que idade a criança fica nessa escola? Como é que é o dia a dia? Primeiro, como é que é o dia a dia? Ok. As crianças de 2 a 10 anos são acolhidas na escola num primeiro momento em comunhão. Então as crianças lidam em grupos de idades diversas, onde o mais velho vai ser um tutor do mais novo. Elas aprendem umas com as outras no sentido de que hoje o mediador é um par mais experiente, amanhã ele será mediado por um outro par ainda mais experiente que ele. Aquilo que você falou, né, igual numa família, né, de muitos irmãos, o irmão mais velho cuida do irmão mais novo, né? E é assim, quando nós estamos lidando com os mais velhos, eles estão nos espelhando. Então nós, enquanto mediadores do grupo de crianças mais velhas, temos esse papel, né, de estar lidando, cuidando das nossas atitudes, cuidando do nosso espaço ele nos reflete e vice-versa, e as crianças mais novas vão indo no desenho das crianças mais velhas. Depois, num segundo momento, eles são divididos em grupos mais heterogêneos ainda, mas um pouco mais homogêneos, porque nós agrupamos as crianças por competências. Então, nem sempre coincide a idade a série. Na maioria das vezes coincide, né? Porque é evidente, as crianças elas têm muito em comum com idades comuns, mas não é sempre. Então, num segundo momento, a gente divide por competências
E nesse segundo momento a gente trabalha com o programa curricular. Ah, tá. Mas do ensino fundamental, normal, como tem em todas as disciplinas. Exatamente. Sei. E aí nesse momento do fazer acadêmico, elas lidam com os livros, com a literatura, com a matemática, com as ciências. E as crianças da educação infantil não tem nenhum momento em que elas ficam entre quatro paredes. As crianças da educação infantil têm 100% do tempo delas no espaço livre, na natureza. E qual é a diferença, professora, de, por exemplo, nesse início, não colocar as crianças em quatro paredes? Que diferença isso faz? Nossa, voltando, né, à questão que nós havíamos discutido da infância da minha época. Nossa infância, ela era na rua, ela era nas chácaras, na fazenda. E hoje as crianças às vezes saem de um apartamento, que são geralmente pequenos, né, de 4 paredes, e voltam para uma sala de aula que também é um espaço pequeno de 4 paredes. Quando elas lidam nesse universo da liberdade, elas já chegam assim, criança tem vento nos pés. Então elas já chegam com esse intuito de correr, de explorar, de viver tudo aquilo que está ali como se não houvesse amanhã. Então até que a criança começa a perceber, olha, você não precisa se preocupar, você vai usufruir desse espaço por um período muito longo. Então vamos, como diz o João, demorar o olhar em cada coisa. E infelizmente, cada vez mais o humano tem se afastado da natureza. Tem se afastado ao ponto de não perceber que mudou, especialmente no Brasil, que a gente vive verão, né? Mas mudam, as estações mudam, o tempo muda, as plantas mudam. E isso, quando a criança chega, ela tem muito prazer em estar observando essas coisas. E às vezes o olhar do adulto é que vai dirigindo o olhar da criança para as questões mais do computador, do tablet, da televisão, porque num espaço pequeno é mais tranquilo manter a criança ocupada num tablet. Então, às vezes, é o recurso que a família usa, é o recurso que a escola usa. Lá a gente tem espaço, então não tem por que a criança não usufruir daquele espaço na sua inteireza. Entendo. E a integração da criança com aquele universo é quase que nata e natural. E engraçado, Sim, professor. Emerson, a escola não tem uma hora de recreio. E as crianças que já estão lá desde as primeiras, que não foi ainda em uma outra escola, não percebe que existe hora de recreio. Porque o recreio é desde que chega até a hora que vai embora. Mas, gente, que interessante. E às vezes elas vão embora e falam assim, mas eu não brinquei nada hoje. Não, normalmente sempre é assim, né? Não, mas eu nem brinquei. O pai chega lá no portão e fala, não, pai, mas eu nem brinquei. Professor, uma coisa que me chamou muita atenção, né, no site da escola é a questão ambiental, né? E o senhor já começou a falar aí, como é que a criança, como é que esse aprendizado, como é que esses temas são apresentados para as crianças sobre a questão ambiental mesmo? Então, Emerson, isso é uma coisa muito importante. A criança, a gente precisa formar hábitos, né? Sim. E para me formar o hábito, eu tenho que fazer. Então, na minha época de escola, eu estudei educação ambiental, eu estudei desenvolvimento sustentável, mas só com as apostilas. Então, a maioria das escolas... Dentro da sala de aula, Dentro da sala de aula. Sentado e não vivia aquilo, né? Então, acredito assim, para a criança, para a gente formar pessoas, a gente precisa não só ensinar, mas fazer. Então, lá na escola, a gente tem um processamento do lixo, a gente separa o lixo seco do lixo orgânico. A criança, todo dia. E a criança está lidando com isso ali. Ela tem o copo dela, não usa copo descartável. Toda vez que dá sede, ela vai lá na mochila, pega o copo dela, vai no fio, toma água, volta com o mesmo copo para trás. Olha só. Ela lancha, assim que termina o lanche, todo dia é escalado. A gente vai revezando uma pessoa que vai ser responsável por pegar o lixo orgânico, levar para fazer a compostagem. Então, eles fazem isso. Isso, para eles, é uma coisa natural. Como se ele tivesse de acordar de manhã e escovar os dentes, ele sabe que a hora que ele terminou de lanchar, ele separa o lixo seco do lixo orgânico.
Se a gente passar só essa mensagem para as pessoas, isso vai resolver um problema sério que está acontecendo nos lixões, o acúmulo de lixo, né? Que aquilo vai, o lixo orgânico com o lixo seco misturado, não tem como as pessoas trabalharem nele. Né? Isso aí é uma forma prática de dizer para a criança dentro de casa como ela pode cuidar. Justamente. Né, do e lixo elas da casa. conseguem isso com muito mais facilidade que os adultos. Elas conseguem dizer para o pai, separa o lixo, eu vou levar para a escola. E o próprio, assim, o pai às vezes fica envergonhado, né, de perceber que com a criança você consegue isso, com o adulto é mais difícil. E a criança não tem, assim, qualquer formalidade na hora de chamar a atenção do pai e da mãe, né? Vai chamar a atenção mesmo. Nesse sentido que os agrupamentos com os pares funcionam muito. Porque as crianças, uma com as outras, elas não têm melindres. Elas conseguem dialogar de uma forma, às vezes, mais direta que o adulto. E uma outra questão também que o João não abordou é a questão do consumo. As nossas crianças que estão conosco desde o início têm a mesma agenda escolar. O uniforme só se ele não tiver, porque ele vai passando, né, para os menores. Sim. Então, na minha época também me lembro perfeitamente, um uniforme, o do irmão mais velho servia para o mais novo. Isso, correto. O caderno dele, às vezes as famílias ficam, cadê a lista de material desse ano, o material individual da criança? Falou, olha, todo o material que ele usou, ele não usou até o final do ano passado. Então nós não queremos o outro material no início desse ano. Nós vamos terminar todos os que ele deixou por terminar no ano passado, paulatinamente, à medida que eles forem necessitando, a gente solicita mais. Como é que os pais veem isso? Porque, assim, é a dor de cabeça de toda e qualquer família que tem 1, 2 ou mais filhos, início de ano, a tal da lista de materiais. É um pesadelo, né? Vamos dividir em 1, 2, 10, 20 vezes para dar conta. Olha, Emerson, não foi 1 nem 2 vezes que eu abro o estojo com as crianças e a gente seleciona um lápis de cada cor, dá um monte assim de lápis para ele guardar em casa, para trazer quando aqueles que ele está usando terminar. E eu entendo a família porque ela fica no intuito assim de dourar a pílula, como se fosse assim, estudar é muito ruim, escola é muito ruim, então eu compro um lápis que tem uma cabeleira bem bonita, que a criança fica atraída por aquele desenho do lápis. Eu compro cadernos com a capa da Hello Kitty. Né? Cada uma tem uma personagem. Cada personagem, a capa do caderno, às vezes, custa mais que o caderno. Com certeza. Então é difícil, às vezes, tem criança que chega com um caderno novo. Eu guardo, conscientizando-a no sentido de que, olha, o seu caderno do ano passado ainda não terminou. Mas a família também tem essa ideia, né, de comprar mais coisas, de dar mais coisas. Então é um trabalho que a gente tem que tentar trabalhar junto com a família. Porque o comércio, a sedução, o estímulo ao consumo é muito forte. Exatamente. Está na TV, no rádio, no jornal, na internet. Permanentemente. O colega que estuda na outra escola, que está com a mochila nova, que está com tudo novo, como ele não ganha nem um caderno novo, né? Mas o caderno do ano passado ainda não acabou, mas precisa do caderno novo. Então essa questão também da consciência ecológica passa por aí. A gente precisa usar as coisas até o final. Porque cada lápis novo, cada caderno, cada mochila nova que se vai comprar, é muita energia que se gasta, né? Professor, olha só, a gente começou a falar aqui sobre tecnologias, né? E a criança hoje, às vezes, mal começa a andar aí e os pais enfiam um celular, um tablet, um computador, muitas vezes até sobre o protesto, né, de uma criança porque aqui nós falamos, se o outro tem uma mochila nova, ganha um celular também, por que eu não ganhei? Por que meu pai e minha mãe não me dão um celular, não me dão um tablet, enfim, né? E como que a Casa Verde lida com o aprendizado tecnológico? A tecnologia é importante, né? A gente tem lá também momentos de trabalhar com consultas, né? Mas a gente tenta fazer um contraponto que a tela do horizonte
ela é muito mais atraente do que essa. Se você reduzir o telefone, o horizonte inteiro aqui na mão da criança com uma ferramenta que tem um espaço pouco maior do que uma folha de caderno, você está tolhendo ali a criança de enxergar um horizonte muito maior. Então o negócio é a gente desafiar a criança, mostrar para ele que o horizonte inteiro, se ela tem o horizonte inteiro na frente dela, por que ela vai se contentar a ficar presa num quadradinho ali do tamanho de uma página, né? Então essa é o nosso desafio enquanto escola e a nossa proposta. Na sexta-feira eles podem levar um brinquedo, um objeto de desejo para compartilhar com os colegas. Mas a gente já deixa de antemão alertado, desde que não sejam armas e nem eletrônicos. Porque as crianças na nossa escola, quase todas elas têm o tablet. Mas diante do universo a se explorar, ela se deter na frente da tela, eu acho que é abismal, né? Você também tirar da criança um espaço que a gente está lutando tanto para construir, para que ela usufrua dele, em detrimento, às vezes, de uma tela. Professor, a senhora falou aqui a questão, né, na sexta-feira não levar armas, né? Nós estamos passando por um período, e isso é nacional. Aqui em Goiás, Rio de Janeiro, né, principalmente, as notícias não param, né? A questão da violência, né, e explodiu. Está em todo momento. Se a gente vê violência de todo matiz, de manhã à tarde, à noite, de madrugada, não tem horário para isso acontecer. Como é que a escola lidar com essa questão da violência? Porque a gente vê comumente, né, nas escolas, eu lembro quando fui estudante primário, né, essa questão da violência, sim, das disputas dentro das escolas, né? Como é que a Casa Verde lidar com essa questão da violência? Às vezes, inconscientemente, a nossa prática leva à competitividade, leva à agressividade. Geralmente, as propostas são: vamos fazer uma batalha para ver quem é o melhor. Vamos fazer um torneio de leitura para ver quem é o melhor leitor. E ser o melhor, na maioria das vezes, pressupõe uma disputa muito forte entre eles. Então, são situações que, enquanto pedagogia, você trabalhar pela complementação, pela partilha e não pela competição, já vai ajudando muito a lidar com essas diferenças. Agora, sim, é claro, as crianças, elas entram em várias situações em desacordo entre elas. Então, é importante, a gente tem os momentos que a gente chama de... É como se fosse um colegiado, né? Que, por mais tempo que se ganhe, eu não digo nem que se perca, discutindo uma situação simples que ocorreu entre os colegas, o ganho dele é muito maior do que, às vezes, se ele estivesse aprendendo a tabuada. Porque a gente, enquanto professor, fica muito preocupado no sentido assim, chega o final do bimestre, eu preciso fazer uma avaliação e eu preciso que ele domine a leitura, os afluentes da margem direita e esquerda do Amazonas, os fatos fundamentais do 4 e do 5. As capitais. As capitais, mas assim, não que ele não tenha que aprender isso. Eu acho fundamental que ele aprenda isso. Mas isso tira o tempo do diálogo para as coisas pequenas que acontecem na sala de aula. E se a cada situação dessa acontece, a gente media, é claro que entra no tempo de aprender a tabuada. Mas do que me vale a tabuada se eu não consigo interagir com os meus pares sem agredi-los? Correto. Então a gente para diante de cada situação que acontece, como acontece na vida real, para nós discutirmos por que isso aconteceu, de que forma isso pode ser encaminhado. A gente começa amanhã já abrindo, né, avaliando e abrindo o nosso dia hoje. O que é que nós temos para discutir na roda? Quais as situações que nós vamos, as implicações disso na nossa conduta hoje. E as crianças trazem, por exemplo, coisas que veem na televisão, notícia? Permanentemente. Né? Sempre as crianças, a gente, por exemplo, eles não levam armas. Nós temos vários jogos de alfabeto. A letra L some, porque eles pegam o L para brincar de revólver. Então, mesmo eles não levando, eles
eles estão muito envolvidos nessa realidade porque, assim, agressiva demais. Em casa, né, na rua, eles estão absorvendo informação, Justamente. né? E isso leva para a escola também, chegam assim na escola. Mas é uma coisa assim que você, à medida que vai trabalhando, você consegue. Porque a criança, ela está em estado de pureza, você ainda consegue tirar e existir com ela. Porque é um pouco isso que o João falou, a gente não tem que ensinar, a gente tem que ser. Né? Então, à medida que nós estamos sendo neste lugar, vivendo este lugar, a gente também aprende, né, a ser muito mais sereno, muito mais harmonioso. O professor João Batista, o senhor fez aqui uma explicação muito legal sobre essa questão ambiental, né? Qual é o olhar, né, que a escola, que a criança tem ao longo do tempo que fica lá com as questões do planeta? Vocês têm um feedback dos pais em relação a isso? Sim. A gente tenta passar para as crianças essa questão. Nós já falamos aqui duas coisas, né? Falamos aqui nós não falamos ainda da reutilização, né? Então a reutilização a Lisete ainda falou agora há pouco, que usa até acabar. Mas muitas coisas depois que acaba ainda pode ser usada. Então a gente tem essa questão de transformar, né? E aí as crianças já vão vivendo aquilo ali e já começa a usar aquilo fora dos muros da escola, que é o que a gente tenta passar, né? Então a criança vê um objeto na rua, no lixo jogado, e já fala pro pai, para o carro, vamos levar aquele objeto ali, e lá na escola nós vamos fazer alguma coisa com ele. Tenho certeza. Olha só que legal, a gente vai. Hein? Então o pai entra também, né, naquele clima, vai lá, pega aquele trombolho, põe dentro do carro e chega lá com aquele trombolho. No caso aí, inverte um pouco, né? Porque aí o mais velho, nesse caso, está aprendendo com o mais novo, né? Não, o tempo todo a gente aprende com os mais novos. Vamos fazer mais um breve intervalo e a gente já volta aqui com o nosso bate-papo. Conexão Ambiental. Conexão Ambiental no ar. Hoje nós conversamos aqui com os professores, com a professora Elisete Lima e o professor João Batista, coordenadores, diretores da Escola Casa Verde Aprendendo com os Pássaros. Professora, a criança, né, que desde os 2, 3 anos entra na Escola Casa Verde, até fica lá durante o ensino fundamental, né? Mas depois do ensino fundamental continua, né? Como é que vocês têm notícia de como é essa realidade? Porque a criança sai dali e vai para uma outra escola. Vai para uma escola pública, vai para uma escola particular, enfim, né? Dependendo da realidade. E não é um choque para a criança? Fez todo um aprendizado diferente, livre da natureza, aprendendo sobre lixo, sobre plantar. A Escola Casa Verde tem uma horta, né, que as crianças manipulam isso, comem aquele alimento. Como é que depois a criança vai lidar isso em outra escola que provavelmente, assim, nós não temos muitas escolas com esse tipo de pedagogia, de filosofia. Como é que é isso? A vida se dá em ciclos, né? Então, o primeiro ciclo é o fundamental, é a infância. Quando a criança entra para o 6º ano, 7º ano, o ciclo da infância já está entrando num segundo momento em que ela já não tem mais tanta necessidade de espaço. Os desejos mudam, as brincadeiras mudam, e aquela lembrança da infância, aquela experiência já transformou essa criança. Ah, sim. Uma criança que lida na infância, como a criança que está conosco na educação infantil, permanentemente ao ar livre, aprendendo de fato com os pássaros, porque nós os temos em grande número no nosso espaço, além dos outros bichos, é claro. Eu gostaria que as pessoas acompanhassem o nosso site, porque a gente vai observando como as crianças aprendem enquanto brincam, como as crianças aprendem sobre os animais observando uma lagartixa, observando um sapo, observando um grilo e tocando esse animal,
discutindo acerca dele, que as crianças são extremamente curiosas, e devolvendo cada qual para o seu lugar, que é em comunhão com o nosso lugar. Né? Então elas já sabem, olha, a gente quer observar o grilo, mas vamos devolvê-lo vivo à natureza. Exatamente. Nós já interagimos com a cigarra. E agora? Quanto tempo mais de vida ela tem? Quanto tempo ela ficou enclausurada ali, esperando para ressurgir? Quando a criança vai para o 7º ano, o 8º ano, ela está assim, encharcada dessas experiências. Ela é um ser diferente, ela é uma adolescente diferente. Claro. É claro que ela vai conviver agora com um consumo, mas ela já aprendeu outra possibilidade. Os valores que a gente constrói nessa primeira infância, eles acompanham a criança para o resto da existência dela. E eu sempre pergunto às famílias das crianças que já saíram da escola, mas mais preocupada pensando que aí ele vai fazer uma avaliação formal, vai conviver numa série regular, com as disciplinas regulares, e a gente não tem data para avaliação. Todas as atividades são objetos de avaliação. E a resposta que eu obtenho é sempre assim, olha, ela está muito bem. Ela consegue fazer todas as disciplinas, todas as avaliações, com muita tranquilidade, porque é uma preocupação nossa. No também, máximo, né? talvez sente uma saudade de uma escola, né, que fez um aprendizado diferente, né, professor João? Os que já saíram estão sempre lá, eles nunca afastaram da gente. Tem esse retorno, assim, vocês, esses alunos que já saíram eles de criam, lá, né, esse o vínculo, né? Do pertencimento, né? Aquele espaço ainda é deles, embora eles estejam em outra escola, mas a escola dele é aquela, ele está sempre por ali junto da gente. Professor, e como é construir toda essa experiência pedagógica, né, na escola Casa Verde e a realidade da nossa educação brasileira, do nosso ensino? Complicado, hein? Complicado, né? Essa é uma pergunta muito difícil, porque ainda é muito arraigado ainda o sistema tradicional de ensino, e até mesmo porque o Estado não consegue, né, para fazer uma escola com uma liberdade maior, ele não tem como nem fiscalizar isso, né? Então, os parâmetros já chamam de grades curriculares. Acho que até mudou esse termo agora. Grade, mudou, né? Graças a Deus, parece que mudou, né? Então, aí, se não for encaixadinho, como é que eles vão saber se aquele de fato está sendo executado, né? Então, eles vão lá no diário e olham se está tudo lançado, se o conteúdo foi lançado, se fez as avaliações e quanto disso. Mas aí, a parte final, que é a criança, a gente não sabe, né? O professor Elisete, esse perfil de escola que nós temos aqui no Brasil limita a criatividade, limita o amadurecimento emotivo, limita mais o quê? Emerson, como eu te falei, a minha experiência inteira é em sala de aula, em educação, em dar aula mesmo. E, na verdade, a escola, ela sofre com as situações sociais. A gente fica parecendo assim, que por minha culpa, minha máxima culpa, minha tão grande culpa, a educação sozinha não dá conta. É claro que nenhuma mudança passa sem que passe pela educação, mas a educação sozinha não dá conta. É claro que nós só vivemos os resultados, né, de uma situação econômica, de uma situação política, de uma condição social. A escola também, assim como também vive a família, como também vive todas as instituições, porque é uma situação em que não há como negar que não tolhe a criatividade, que não tolhe a infância, que não tolhe a liberdade de expressão. Como é que 38 crianças se expressam em 45 minutos, porque às vezes, dependendo da formação do desenho, 45 minutos português, 45 minutos matemática, 50 minutos, agora sai um professor e entra o outro. Essa criança não tem condição de dialogar. Porque... Aí vem o recreio, um batalhão de uma manada saindo, correndo, para aproveitar aqueles 15 minutos ali, né? Porque são só 15 minutos. Mas isso não é por culpa da escola. Então, é toda uma situação social que
que tem esse desenho, esse formato de educação, que quem dera todos tivessem acesso, pelo menos a ele. Porque quando a gente olha que ainda tem tantas crianças que nem a esse modelo tem acesso, é uma situação utópica a gente conseguir um ideal de escola que a criança possa viver a infância e investir, né? Agora, tirando a filosofia da escola, ao passo que pensar teria que ser o primeiro propósito. Ele precisa aprender a pensar, ele precisa aprender a refletir acerca dele, acerca do outro, acerca do universo no qual ele está inserido. Porque, por exemplo, a criança, né, nós já estamos quase aqui finalizando o nosso programa, mas a criança, né, a infância, ela é brincando, ela é na rua, hoje não tanto na rua como foram, por exemplo, a sua geração, a minha geração também, brinquei muito na rua, né, casas com quintais grandes, né, onde tinha esse verde, esse espaço todo para brincar. E aí na hora de ir para a escola é uma sala quadrada retangular, com 30, com 40 ou mais alunos, ficar ali em 2 turnos, né, tendo o recreio no meio, de aulas de 45, 50 minutos, e aí onde com o perdão da palavra aqui, vomitado um conteúdo, e é isso que nós estamos construindo como país, e há muito tempo é assim. Né? Salve algumas experiências diferentes, como a gente vê na Escola Casa Verde Aprendendo com os Pássaros, outras, né, que se aventuram isso, mas com muita dificuldade. Por exemplo, o próprio professor da escola pública, ele tenta, alguns, né, e muitos tentam fazer diferente, mas está engessado, né? Está engessado por um currículo, está engessado até por um desenho de escola que não permite que ele manifeste a sua liberdade, como você falou que no início, né? A questão da liberdade é importante logo no início desse aprendizado, na infância. Isso. E como eu disse também, a gente, enquanto professor, só está vivendo as mazelas desse processo, mas que não é por nossa culpa. Eu sou professora da rede pública também, e nós fazemos muito, mediante a dificuldade que nos é apresentada de gestão da educação pública. Né? O professor João Batista, como é o professor da Escola Casa Verde Aprendendo com os Pássaros? Quem é esse professor? Como é que ele chega lá e como é que ele se ambienta nessa filosofia, nessa pedagogia que a escola proporciona? É um desafio para a gente, né? Essa questão de achar pessoas que também vestem essa camisa, né? Então, os professores da universidade formam uma pedagogia... Eu ia falar isso, até porque a formação dele lá na universidade é quadrada, né? Ele tem que se capacitar, né? Não digo capacitar, porque todo mundo já é capaz, né? Mas ele tem que tentar mudar a visão dele de professor e enfrentar essa realidade diferente, né? Então, a princípio, as professoras se assustam muito com o fato de trabalhar fora das salas de aula. Então, é o primeiro espanto, é o primeiro, assim, dá uma insegurança. Né? Mas como é que eu vou conter todas essas crianças aqui olhando para mim com tanta coisa linda para elas olharem? Eu falo, olhe junto, né? Exato, vamos olhar olha aí. juntos. Então, o primeiro assombro é o fato de que as crianças vão ficar naquele espaço, naquele universo, e nós vamos existir juntos. Porque é um pouco assustador mesmo para a gente enquanto professor. Até porque a experiência que o professor tem quando foi estudante é numa sala de aula quadrada, sentado, olhando para o professor, vendo aquele monte de conteúdo, 50 minutos depois é outro, 50 minutos depois é outro. E aquela pergunta, e né? A experiência dela nas outras escolas também é de 4 paredes, é de as crianças sentadas, e eu falo e as crianças me ouvem, né? E as crianças nos ouvem na escola também. Mas essa sensação de espantamento, aos poucos, o professor que vai ficando conosco mais tempo, depois, assim, por exemplo, o dia que chove, que a gente precisa ficar mais tempo numa sala fechada, fala, nossa, como a gente conseguia ficar com as crianças na sala? Porque sofremos todos, as crianças sofrem, porque a criança, ela quer ser amada. Todo ser humano quer ser amado. Claro. E para ser amada, ela se submete a ficar sentadinha, ficar quietinha, ficar ali atenta o tempo inteiro. E essa adaptação
a essa realidade, é que vai fazendo com que a gente vá castrando a criança, né? Ela vai precisando ficar sentada num tempo muito maior que o desejo do corpo, que a necessidade de movimento dela. Você imagina uma criança de 2 anos que entra para a escola e já tem que ficar 4 horas dentro de uma sala. Criança de 2 anos, ela não consegue ficar sentada 5 minutos. Exato. Mas aí ela vai aprendendo a se conter, né? Porque ela quer ser amada, então ela se nega na infância dela, no desejo de correr, no desejo de falar, para compor aquele grupo ali, para fazer parte, né? Olha só, muito bem, 8 horas e 56 minutos, nós vamos encerrando aqui esse excelente bate-papo aqui com os professores Elisete Lima, né, graduada em letras há mais de 20 anos aí à frente da educação, né, e implantaram esse projeto chamado Casa Verde Aprendendo com os Pássaros. Obrigado, professora Elisete Lima, por essa boa conversa, essa ótima entrevista. Foi um prazer, Emerson. Muito obrigado. Gostaria de convidar a todos que tiverem interesse a nossa proposta, a nossa metodologia, que nos procurem, visitem o site da escola. Qual é o site da escola? O site é www.escolacasaverde.com.br, mas a nossa página no Face, ela é mais atualizada. O site é uma coisa mais complicada de estar alimentando, né? Então eu até aconselho a procurar o Facebook, né? Hoje em dia o Face é uma ferramenta que ela virou... Exatamente. Né, mais corriqueira na mão de todo mundo e tem mais facilidade para estar adaptando, né? Então o nosso Face é Escola Casa Verde Aprendendo com os Pássaros. Muito bem. Obrigado, professor João Batista, graduado em Gestão Pública, mais uma vez, produtor rural, conhecedor de bichos, sementes e segredos do chão. Obrigado, é um prazer, professor. A gratidão é nossa de estar aqui, Emerson, e eu também quero parabenizar você de ter iniciativas igual a essa, né, de buscar alternativas, né? É isso aí. Muito bem, gente, o programa de hoje teve a produção de Mineia Gomes, mesa de áudio de Vitor Roberto, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Fique agora com o programa Fala Goiás com Josiel Menezes, aqui na Rádio Brasil Central 1270M. E na RBC-FM você fica na companhia de Juvencio Alarcon com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.